7h54. E vamos falar agora então do projeto que foi assinado ontem, encaminhado para a Câmara dos Deputados pelo governo federal, pelo presidente Lula, né? É algo assim, um projeto diretamente, né? Que tem o envolvimento direto do presidente da República, né? Evidentemente da equipe econômica, mas o Lula está assim na dianteira, até porque ele acha que isso que vai salvar ele com a popularidade, né? Foi talvez a maior promessa de campanha dele, né? Nas eleições lá de 2022, e ainda mais importante neste momento em que a popularidade do governo e do Lula em pessoal, né? A popularidade pessoalmente do Lula está caindo bastante segundo as últimas pesquisas, né? A desaprovação do governo também é grande, assim como é grande a desaprovação pessoal do presidente Lula. E ele está na dianteira desse projeto. O governo federal apresentou, portanto, ontem projeto de lei que determina a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. O texto ainda precisa do aval do Congresso Nacional e também impõe uma tributação mínima para a alta renda, hein, Kleber? A expectativa da equipe econômica é que essa nova faixa de isenção seja aprovada ainda esse ano para que entre em vigor no ano que vem. O aumento da isenção do imposto de renda visa beneficiar a classe média e é uma aposta, então, do governo para tentar melhorar a popularidade do Lula, que deve, né, ser candidato à reeleição. O que muda então com a nova isenção do imposto de renda? A medida ainda precisa da aprovação do Congresso, como a gente já comentou, para valer. Mas a ideia do Ministério da Fazenda é que os contribuintes que ganham até R$5 mil mensais não precisem mais pagar imposto de renda a partir do ano que vem. E a proposta do governo também abrange aqueles que ganham entre 5 mil e 7 mil. Vai um pouquinho além o projeto, né? Da promessa, né? Que era até 5 mil, né? É porque senão ficaria um degrau, né? Assim, pelo projeto, quem ganha até 5 mil, zero não paga nada. Uhum. Aí eles fizeram ali um escalonado, que é o que eu vou falar agora, para quem ganha entre 5 e 7. Segundo o governo, cerca de 10 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova ampliação então do imposto de renda, e de acordo com os cálculos do Ministério da Fazenda, 90% dos brasileiros pagam o imposto de renda atualmente, o que corresponde a 90 milhões de pessoas que estarão nessa faixa de isenção total ou parcial. Vou falar então agora da parcial. Como é que fica então a situação para quem ganha entre 5 mil e 7 mil reais? Segundo o governo, quem ganha entre esses valores deve ter um desconto que começa no 100%, né, para até 5 mil, e aí vai reduzindo gradualmente. Então vamos lá. Quem ganha 5 mil, 100% de desconto. Quem ganha 5.500 vai ter um desconto de 75%. Quem ganha até 6 mil reais, 50% de desconto. Quem ganha 6.500, 25% de desconto. E aí quem ganha 7 mil não tem desconto e passa a tributar. Passa a pagar, então pagaria... Continua normal daí, né? O normal como é hoje. Como, né? Já está pagando hoje. Até porque, vale lembrar, não está mexendo na tabela do imposto de renda. Está mexendo, está fazendo um desconto de imposto para quem ganha entre 5 e 7 e zerando para quem ganha até 5. E aí isso tem lógica, porque senão imagine assim, o cidadão ganha ali R$ 4.900. Aí ele é um bom funcionário, uma boa funcionária, o patrão chega e diz, é o seguinte, vou aumentar R$ 500 o seu salário. Então, se não tivesse esse escalonamento, eles dizem, não aumente, porque... Senão vou pagar mais imposto que o aumento. E não vai compensar. Então, assim, esse escalonamento tem lógica, tem toda a lógica, é um amortecimento até chegar nos 7 mil. Aí quem ganha, Magrão? Essa notícia interessa muito a você. Quem ganha entre 7 mil e 50 mil reais... Olha aí. Pode ficar tranquilo que não muda nada. Não muda nada? Não vai mudar nada. Continua pagando a mesma alíquota que tem hoje. Então, o cidadão aí que ganha até 50 mil reais, né? De 7 a 50 mil, esse não muda nada. Tá, mas e acima de 50, Cleber? Acima de 50... Fiquei preocupado agora. Acima de 50, o que muda? Acima de 50 é onde está o digamos assim... Porque o governo vai deixar de arrecadar, certo? Existe uma compensação para isso? E a compensação é justamente para quem ganha acima de 50. Não para quem ganha CLT. É muito difícil, né? Ter lá um cidadão com a carteira assinada, um trabalho ali registrado. O servidor público até tem. Que ganha mais de 50 mil, né? Tem uns servidores que ganham mais de 50, mas é a minoria da minoria, né? Tem ali na
Ali na Pedro Alves, esquina com a... Qual que é aquela que sobe ali? Esqueci o nome da rua. A Visconde de Guarapuava. Ali tem um salário. Mas assim, em regra, né? É difícil. Mas para quem ganha acima de 50 mil, principalmente obtendo dividendos, o que é um dividendo? Né? Você é proprietário, é sócio de uma empresa e recebe dividendos. Essa empresa dá o lucro, ela distribui esse lucro. Hoje não se paga imposto de renda sobre esse dividendo distribuído. Então, a pessoa que ganha acima de 50 mil reais de um dividendo, ela vai passar a pagar o imposto de renda. E, assim, vai escalonando, começa com 0,89, né? Mas vai até o máximo de 10% de imposto para quem ganha mais de 100 mil por mês de dividendo. Então, assim, o sujeito que ganha mais de 1 milhão por ano, ele vai pagar 10% de imposto. Ou seja, é uma medida razoável. Eu acho que é razoável, acho que né? justa, né? Porque ela vai beneficiar aproximadamente 10 milhões de brasileiros que não vão pagar nada de imposto. Isso sem contar aqueles que vão pagar menos, que vão ter o desconto ali naquela faixa entre 5 e 7 mil. 10 milhões de brasileiros não vão pagar imposto de renda e 141 mil mais ou menos vão ter essa tributação um pouquinho maior ali, porque ganham mais também. É justo, exato, né? É justo. Então, veja, não fará diferença, convenhamos, né? Vamos ser assim, razoáveis, não fará diferença para um cidadão que ganha 1 milhão e 200 mil no mínimo, né? Que é onde vai dar o 10% por ano. Não vai fazer diferença para ele pagar um imposto a mais e vai dar mais justiça, mais equilíbrio, né? Porque hoje o Brasil é um país desigual na tributação. Muito desigual. Agora, e vai fazer diferença para quem ganha ali 5 mil reais. Para quem ganha até 5 mil, e para esses vai fazer muita diferença. É uma medida assim, acertada do governo. Acho que tem alguns detalhes ali, o Congresso vai discutir. O Congresso pode mudar, inclusive, né? Mas assim, ninguém, eu acho que é contra a medida de isentar quem ganha até 5 mil, diminuir para quem ganha até... Aí essa forma de compensação, acho que vai ter alguns questionamentos até da forma, né, de como fazer. E aí o cidadão pode... E o problema é que é pobre que fala isso, né? O sujeito que às vezes ganha menos de 5 mil que vai ser beneficiado, né? E fala, mas e aí vai afugentar investimentos, as pessoas vão colocar o dinheiro fora do país. Não vão, porque os países da OCDE têm uma carga tributária, já cobram. Só o Brasil que não cobra tributo, não cobra imposto de rendimento de dividendo. É um dos poucos países do mundo, né, que não faz essa cobrança. Por isso somos por um motivo que nos torna também desiguais, né? Ninguém vai sair daqui, vai diminuir agora o investimento no país porque o tributo está maior. Se for para os países da OCDE, que é o clube dos ricos do mundo, vai pagar mais ou tanto imposto quanto. Então, não tem essa. Tem que tributar, porque é uma questão de justiça tributária, social. Hoje, o cidadão que ganha menos paga mais tributo proporcionalmente do que quem ganha mais. Então, a medida acertada já poderia ter sido tomada lá atrás, já poderia ter sido tomada pela Dilma, pelo Temer, pelo Bolsonaro. Está sendo tomada agora pelo Lula tardiamente e é bom para o país. Então, assim, não dá para jogar a questão ideológica dentro, porque assim, se é bom para o país, não pode ficar achando os detalhes, né? Porque vai aqui cobrar um pouco mais de imposto aqui de quem ganha mais de 50 mil. Mas esses têm que pagar um pouco mais de imposto mesmo, né? É justo. Então, assim, vai colaborar com a vida de 10 milhões de brasileiros, né? Aprovar rápido isso para já entrar em vigor no ano que vem e tem que ser lei, não pode voltar atrás, não pode ser uma política de governo para outro, né, voltar atrás, porque é o mais justo, é dinheiro sendo distribuído, né? Porque do jeito que está, o imposto sobre o consumo é mais alto para quem é pobre do que para quem é rico no Brasil. Aí essa é uma verdadeira distribuição de renda melhor, mais justa, né? Agora, Kleber, será que vai aprovar de maneira rápida, de maneira célere esse projeto? Porque vai para lá, aí o pessoal, mas é um projeto eleitoreiro. Pode até ser, pensando por parte do governo, do Lula pessoalmente, de tentar melhorar a sua popularidade. Mas acima de tudo, uma promessa de campanha. Está cumprindo uma promessa eleitoral feita lá em 2022 e promessas são para serem cumpridas. Muitas vezes, a grande maioria das promessas não são cumpridas, aquelas que são feitas em campanha eleitoral. Mas essa foi uma promessa, está sendo cumprida até um pouquinho além ali, né, do 5 mil, né, da isenção para todo mundo que ganha até 5 mil reais, mas esse escalonamento ali, esse desconto para quem ganha de 5 a 7 mil reais,
E é algo que, né, vai ajudar a vida de muitos brasileiros. A gente espera que seja aprovado de maneira rápida pelo Congresso, né? O Congresso pode melhorar essa proposta e capitalizar para si também, né? A própria oposição tô trazendo aqui para o governo esse ponto para melhorar o projeto e, então, assim, politicamente todo mundo pode ganhar. Não dá para ter demagogia também por parte aí do Congresso, que eu já vi algumas falas ontem que, mas o ideal seria até 10 mil. O ideal seria, agora, nem sempre dá, né? Da onde que vai ter essa compensação também, né? Para uns não pagar, outros têm que pagar mais, né? Então, que não tenha demagogia também por parte aí dos líderes lá do Congresso, né? Um ou outro vai ter, fazendo livezinha, falando bobagem, fazendo, né, lá para sua bolha, mas no geral, assim, os líderes do Congresso, os líderes partidários que acelerem, né? Acelere. Aliás, e outra coisa também que isso o governo já quer que comece a valer já antes até de 2026, é também aquela ali do imposto de renda, aquela regra do imposto de renda que quem ganha até 2 salários mínimos é isento também. Hoje está um pouquinho defasado, né? Porque o salário mínimo subiu. Então passou de 3 mil ali, que seria o valor. Hoje está em R$ 2.824, se eu não estou enganado aqui, esse é o valor exato. 2.824 é o valor das pessoas que não pagam pela regra hoje, né, do imposto de renda, né? O governo já quer fazer esta mudança de maneira rápida para que... Não é nem uma mudança, né? É só uma adequação ali para 2 salários mínimos o valor, né? Sim, porque hoje 2 salários mínimos é R$ 3.000. 3 e pouquinho. R$ 3.060. Isso, aham.